Graça e paz, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Vamos para EBD Jovens, Lições Bíblicas Jovens, a lição número 10 dessa revista belíssima, Cobiça e Orgulho, que vai tratar o poder e os reinos deste mundo. Incrivelmente, hoje, dia 9 de junho de 2019, é o Dia do Pastor. Não se esqueça de incentivar o seu aluno, a sua aluna, a cumprimentar o seu pastor, e você, que é professor de escola bíblica dominical e também apacenta a igreja, seja cumprimentado por este professor na santa paz do Senhor pelo seu dia. Vamos para a lição de hoje, uma lição belíssima que em síntese quer tratar: um dia os poderosos deste mundo terão que se dobrar diante de quem tem verdadeiramente todo o poder, o Senhor, o Todo-Poderoso. E ainda essa lição trabalha para nós o texto do dia. Respondeu Jesus: ninguém poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. João 19, verso 11. Os objetivos da lição é discutir a respeito do poder que impera no mundo e conscientizar, essa palavra é caríssima, aqui na lição do pastor Natalino, de que todo o poder emana de Deus e que Ele está no controle de tudo. Glória a Deus por isso. Lição número 10, o poder e os reinos deste mundo. Vamos ver o que o autor fala para nós neste contexto. O texto bíblico da lição de hoje está em João 19, verso 1 ao 11. Vamos ler 11 versículos para a produção da temática a ser desenvolvida na lição de hoje. João 19, do 1 ao 11. Pilatos, pois, então tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E dava-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e lhes disse: Eis aqui, vou-lo trago fora agora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais, os sacerdotes e os servos gritavam, dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: Tomai-vos e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim, mas tu sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar. Jesus respondeu: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Interessantíssimo. Comentário, a introdução diz: poder é um assunto que suscita muitos questionamentos, poucas respostas. Alguns o defendem como um bem a ser preservado para a justiça e outros como um mal necessário e inevitável. Há os que defendem que é um mal por natureza a ser eliminado. Certo é que não há como viver sem se relacionar com o poder. Mal ou bem depende de quem o retém e a maneira como faz uso dele. E a Bíblia, o que ensina a respeito do poder? O cristão sabe lidar com o poder? Nesta lição refletiremos acerca de um texto do Evangelho de João,
que trata a respeito do julgamento de Jesus. Veremos quais eram as autoridades naquele tempo e como o mestre lidou com o poder. Tópico 1. O poder que impera no mundo. O poder do Império Romano no primeiro século. O modo de dominação imposta pelo Império Romano afetou profundamente a vida dos judeus. A questão imperial era sustentada por meio da força de legiões de soldados. A Palestina já havia tido experiências de opressões imperialistas ante os romanos por meio da extorsão de excedentes agrícolas e escravidão. No entanto, a comercialização romana era bem mais invasiva. A agricultura era a base da economia dos habitantes da Palestina e os romanos se aproximavam das colheitas. Eles tiraram a dignidade dos campesinos, pois a dominação romana não significava somente a submissão a uma pesada tributação, mas, acima de tudo, era uma grave ameaça à própria existência. Toda a situação de injustiça sistêmica e opressão institucionalizada eram legitimadas pela firme crença de que o Império Romano era universal, desejado e protegido pelos deuses. Uma dominação sustentada por um exército considerado invencível e sob o pretexto de uma paz garantida. Ou seja, era um tratamento tão opressor, tão doente da perspectiva do Império Romano contra os outros países, que eles alegavam que tratavam eles daquela forma para que eles tivessem paz. Uma vez que eles faziam parte do Império Romano, ninguém ia colocar a mão neles. O poder dos reinos do mundo e a glória deles na tentação de Jesus. Mateus 4, 8 a 11. A terceira e última tentação de Jesus narrada por Mateus tem muito a nos ensinar a respeito do poder e sua utilização. Ela nos mostra o risco de desejarmos o poder dos reinos deste mundo em detrimento da adoração a Deus. O lugar da terceira tentação é um monte muito alto, com visão de todos os reinos do mundo. Sabemos que o ser humano tem uma tendência a querer poder. Todos querem o domínio. A diferença é que alguns têm equilíbrio, enquanto outros não se importam com o meio para conquistá-los. E para estes, os meios justificam os fins. Complexo. Eu gosto dessa forma direta que ele trata a revista. O texto em apreço pode dar a entender que o inimigo domina os reinos do mundo, pois ele tem a petulância de oferecê-los a Jesus. Mas ele é o pai da mentira. Jesus rejeita tal oferta e vence o diabo, evidentemente. Não esqueça de falar para o seu aluno que Jesus foi tentado na sua humanidade, porque vai aparecer esse assunto aqui, como está sendo falado entre linhas, né? Jesus não venceu Satanás porque ele era Deus. Se fosse assim, nós nunca vamos vencer Satanás. Jesus venceu Satanás na sua humanidade. Mas por que ele venceu na humanidade? Porque ele foi tentado na humanidade. Mas por que ele foi tentado na humanidade? Porque Deus não pode ser tentado. O homem, sim. Deus não precisa de nada. Ele tem todo o poder. E, como Deus, ele não pode ser tentado, mas a humanidade pode. Então, Jesus foi tentado na sua humanidade. Mas qual é o problema de Satanás e Jesus? Uma vez que Satanás está citando a Escritura e Jesus também. E está escrito. Verdade. O problema de Satanás e de Jesus é que Satanás tem sempre um versículo fora de contexto. Jesus cita versículos dentro do contexto. Quem tem contexto fundamenta-se. Quem tem pretexto só tem vaidade. A força manipuladora do poder. Talvez essa seja uma das mais perigosas tentações quando você pensa que está fazendo o bem e na realidade está sendo usado para fazer o mal a você e às pessoas que poderiam se beneficiar da sua ação. Por isso, a importância de estar sincronizado com Deus para não ser enganado pelo mal. Jesus sabia o caminho que teria que percorrer para cumprir a sua missão, que não era política. Como a maioria das pessoas queriam, até os próprios discípulos, né? Achava que Jesus vai desembainhar a espada e lutar contra Roma e libertar o povo e pá. Não,
O assunto aqui não é política, o assunto aqui é divino. O Salvador veio a fim de buscar o perdido e não libertar os judeus do jugo romano. Havia um jugo muito mais pesado do que o romanismo. Havia o jugo do pecado. E é esse jugo que Deus, pela pessoa bendita de Jesus Cristo, queria quebrar. Lucas 19:10. Jesus não priorizou o que é deste mundo, mas o que é eterno, pois os reinos e a glória deste mundo são passageiros. Evidentemente, aquele que é eterno não pode desejar nada que é temporal. Não faz sentido. É a mesma coisa que rebaixar-se. Não compete, não está em pé de igualdade. Ninguém pode querer algo que está abaixo de si. As pessoas sempre querem algo que está acima de si. Querer os poderes deste mundo está abaixo de Deus. Não tem sentido para ele. Segundo, Deus está em cima de todo e qualquer poder. Vou repetir, todo e qualquer poder. O poder de Pôncio Pilatos, a quem Jesus foi entregue para ser julgado. Pilatos era um procurador nomeado pelo o imperador Tibério, no ano 14 a 37 depois de Cristo, e não tinha consideração dos judeus. Era sanguinário, autoritário, arrogante, não respeitava os limites do templo de Jerusalém, local onde tentou introduzir uma imagem do imperador e se apropriou dos tesouros ali depositados para construir um aqueduto na capital. A relação de Pilatos com os judeus pode ser vista no texto de Lucas 13:1. O Sinédrio, antes do domínio romano, tinha o poder de infligir sentença de morte. Mas na época de Jesus, essa sentença tinha que ser sancionada pelos romanos. Por quê? Porque se o Sinédrio tivesse autoridade para fazer sua pena capital contra qualquer pessoa que seja, a pena capital judia, ou seja, dos judeus, era o apedrejamento. Ou seja, se os judeus realmente tivessem condenado Jesus, ele devia ser morto por apedrejamento. Mas quando Roma subjuga a Palestina, tira do Sinédrio a autoridade da vida e da morte. Eles não podem exercer mais pena capital. Tem que ser levado ao procurador do imperador. E neste caso, o procurador do imperador pode aplicar a pena capital, que para os romanos é a crucifixão. Muito interessante isso aqui. Portanto, apesar de rivais, os principais líderes judeus governavam junto com o representante romano, claro. Eles ansiavam pelo poder. Mesmo que quem oferecia esse poder era o próprio inimigo. Como nós também fazemos isso? Às vezes ansiamos por poderes, mesmo sabendo que quem oferece esses poderes é o próprio diabo. Bom, reticências aí, né? Mas tinham seus poderes limitados, claro. A decisão segundo as leis deste mundo, se Jesus viveria ou morreria, estava nas mãos de Pilatos. Lucas 19:10. O poder político e religioso opositor a Jesus. João utiliza o termo os judeus de forma diferenciada dos demais evangelistas. Quando utilizado com conotação adversativa é para indicar os opositores de Jesus e os seus discípulos, um grupo judaico denominado dominante e específico. Eles eram autoridades político-religiosas que exerciam o poder político por intermédio do Sinédrio e o poder religioso por intermédio do templo e do culto oficial. João 1:19, 2:18, 5:10. Recordo vocês que nós estamos numa sociedade aqui, né, teocêntrica, ou de uma teocracia, ou seja, todas as coisas emanam do templo. E quem governa o templo governa o povo. Logo, os governantes do povo, que eram governantes do templo, assumiriam uma aliança estranha ou uma estranha aliança com seus algozes, os dominadores romanos. João mostra que mesmo entre os fariseus existiam pessoas que criam em Jesus, mas estavam tão arraigadas ao sistema religioso que não confessavam como Cristo para não serem expulsos da sinagoga. João 2:23, 12:10, 11:42. Claro que não, né, gente? Se a pessoa fosse expulsa da sinagoga, logo ela era expulsa de toda a vida judaica.
Porque a vida comercial está ligada à vida política, que está ligada à vida religiosa. Não é igual hoje, quando você é desligado de um ministério e você procura outro e continua vivendo tudo bem, glória a Deus, aleluia. Não, não é assim não. É muito séria essa perspectiva. Dizer sim a Jesus, na sua perspectiva divina humana, era a mesma coisa dizer não para a sua própria existência. Entre as principais causas da oposição deste grupo a Jesus estavam a sua messianidade, sua origem, suas pretensões de reino, sua oposição em relação ao sábado e a sua divindade. João 8, 52, 53, 57, 59, a influência e a popularidade de Jesus levou os poderosos da época a planejarem a morte do Salvador. Claro, Jesus era um revolucionário dentro da perspectiva do sistema. O contraste entre a realeza de Jesus e o poder imperial. O texto joanino destaca o contraste entre a realeza de Jesus e o modo de vida do poder imperial, privilégios, hierarquias, dominação, hipocrisia, entre outros. Os representantes do poder imperial vão sendo gradativamente desmascarados. No julgamento de Jesus, João 19, 1 a 15, Pilatos até aparenta estar impressionado com a postura do Salvador, mas logo demonstra sua leviandade. Primeiro ele manda açoitar e humilhar Jesus, versículos 1 a 3, sendo que ele tinha a intenção de soltá-lo, versículo 4, e até reconhece como rei, versículos 14 e 15. Além disso, ficou entrando e saindo do pretório para conversar com os judeus e com Jesus. O pretório aqui é a audiência, que nas nossas Bíblias, João Ferreira de Almeida, vem escrita a palavra audiência. Na Bíblia de Jerusalém, que vem escrita a palavra pretório. Por outro lado, as autoridades políticas e religiosas, querendo a morte de Jesus e ao mesmo tempo querendo manter boa relação com os romanos, traem a própria tradição e aliança com Deus. Eles afirmam que o único rei deles é César. Versículo 15. Eles não entram no pretório para se manterem puros e participarem da Páscoa, e não se preocupam em levar à morte de um justo. Jesus e a multidão assistiam à desmoralização desse poder arrogante e degradante. É muito interessante, né? Eles não entram no pretório, porque o pretório, ou audiência, como você queira dizer, ou melhor falar, significa o Estado romano ali, né? Se eles entrarem amanhã a Páscoa, se eles entrarem no pretório, estão imundos. Para purificar da impureza, deve-se passar 7 dias em águas para os varões. Amanhã é a Páscoa, não dá para ficar mais 7 dias em águas, se lavando em águas. Então não vai ter tempo para purificar, porque estão pisando no terreno pagão, um terreno romano. Mas o coração deles está podre. Vão participar da Páscoa amanhã. Porque, tecnicamente, ritualmente falando, são puros, inocentes, estão com as mãos limpas. Mas são sepulcros caiados. Podres internamente. Podres existencialmente. Podres eticamente ou moralmente. Tremendo isso aqui. Está lá em João 18, né? Pilatos fica inseguro diante da afirmação da divindade de Jesus. No primeiro século, o Império Romano empunhava sobre os liderados chamada teologia augustana, centrada na divindade do imperador. Antes de Jesus Cristo, eles foram os títulos de César Augusto, divino, filho de Deus, Deus, Deus de Deus, Senhor, Redentor, Libertador, Salvador do mundo. O evangelista assevera que Pilatos, quando se depara com a declaração dos judeus de que Jesus teria ser afirmado Filho de Deus, ele mais atemorizado ficou. Versículo 8. A ansiedade o faz voltar para o pretório para dialogar com Jesus. Ele quer saber a origem do Senhor. Versículo 9. Mas dessa vez, Jesus se impõe por meio do silêncio. Pilatos, o poderoso, se apequena diante de Jesus, aparentemente indefeso, e tenta fazer uso do poder e da autoridade a ele conferida pelo Império Romano, mas ele mesmo afirma. Mas ele mesmo assim, Jesus afirma que acima de todo o poderoso Império Romano, há um poder maior, que é Deus,
e que somente Ele tem poder sobre tudo e poder sobre todos. Perspectiva interessante para nós hoje é entender que a influência e a popularidade de Jesus levou os poderosos da época a planejarem a morte do Salvador. O que nos deixa triste é saber que quem está tentando colocar a mão no Salvador é gente da própria casa do Salvador. Não eram estrangeiros. Quem denuncia não são os romanos, são os judeus. Quem levanta a campanha da denúncia contra o Filho de Deus não são os romanos, mas os membros da sinagoga. É triste isso. Subsídio 1. Pilatos sai e traz consigo Jesus vestido chistosamente como rei, com uma coroa de espinhos e com um manto purpúreo. Ele anuncia que não achou nenhuma culpa em Jesus. Com esta manobra, Pilatos muito provavelmente tenta soltar Jesus. Não obstante, os sacerdotes e oficiais recusam-se a aceitar tal ação e exigem a pena de morte. Crucifica-o! Crucifica-o! Versículo 6. Eles apelam para essa sentença com base na lei deles. Ele blasfemou. Ele se fez filho de Deus. Versículo 7. E conferir também João 5,18, 10,33. Agora Pilatos ficou com mais medo ainda. O medo se mostra implicitamente no dilema em que ele se encontra entalado entre certo tipo de regente romano sobre a nação judaica e seu próprio fim como governador. Debaixo disso, de maneira irônica, Jesus é quem realmente está no controle. Frustra o plano que Pilatos tem de soltá-lo. Ele tem de morrer pelos pecados do mundo. Ironicamente, Jesus é realmente o rei. Comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento. Ou seja, Jesus está na cena e Pilatos está lá também. Jesus está sentado, Pilatos em pé, que ele vai e volta toda hora. Vai lá fora falar com os judeus e vem falar com Jesus. Na antiguidade, quem estava sentado é que era maior. E os alunos ficavam de pé para ouvir o filósofo falar. O mestre. Jesus está sentado. Ele governa toda a cena. Jesus está vestido a manto de linho púrpura. Só João fala isso. Que sobre ele tinha um manto de linho púrpura. Ou seja, que na cruz de Jesus, ele está sendo entronizado. É diferente de Marcos, Lucas e Mateus, que tem a ação vicária expiatória. Em João, Jesus é um rei sendo entronizado. Se você quiser ver a glória de Deus, o trono da glória de Deus, é olhar para a cruz de Jesus. E ele fica desesperado. Opa, esse aí é filho de Deus? Então deve ser um governador de Roma. Porque eram assim os títulos dos imperadores romanos, né? E ele fica desesperado. Porque está tentando as coisas daqui, enquanto Jesus está falando as coisas do alto. Subsídio 2. O temperamento de Tibério provavelmente explica a hesitação de Pilatos em agir no julgamento de Jesus, convencido pelo resultado do exame de que Jesus não era um revolucionário perigoso. A insinuação dos sacerdotes, se solta a eles, não és amigo de César? Qualquer o que faz rei é contra o César. João 19,12. Era uma ameaça velada. Tibério, receoso de conspiração, não estava disposto a tolerar qualquer tipo de deslealdade. Se os judeus se queixavam com o imperador que apreciava o bem-estar das províncias, de que Pilatos havia endossado ou perdoado uma rebelião armada contra o governo e sua destruição política seria certa. Pilato teve de se tomar uma decisão rápida entre a justiça romana em relação a Jesus, o qual ele o havia jurado apoiar por ser um oficial do governo, e ofender a hierarquia, o que poderia, através de uma palavra bem colocada com Tibério, trazer sua ruína. A administração da Judeia por Pilatos foi conduzida de um modo arbitrário e inconsequente. Segundo Joséfo, a fim de obter fundos para a construção de um aqueduto necessário, ele fez uso de dinheiro sagrado quando a população protestou contra essa profanação do tesouro do templo. Ele enviou soldados em roupas comuns
que atacaram tesoureiros e espectadores indiscriminadamente, matando alguns e ferindo outros. Merrill Tenney, Tempos do Novo Testamento, Entendendo o Mundo do Primeiro Século, primeira edição, Rio de Janeiro, CPAD 2010, páginas 173, 175. Que é o livro que ele vai destacar na lição a seguir. Conclusão. Nessa lição aprendemos que o poder exercido pelo Império Romano continua sendo o modelo que opera no mundo que jaz o maligno. Aprendemos que todo o poder emana de Deus e que Ele está acima de tudo e de todos, inclusive de mim e de você.